Meu nome é José Bezerra, eu sou terapeuta holística, trabalho com a terapia Reiki e também trabalho com coach. Então, hoje, tive essa oportunidade de estar aqui podendo passar um pouco o quanto a terapia Reiki está atuando na saúde já há um bom tempo, né? E dentro dos hospitais, né? Acho que tem muita gente que não conhece, não sabe ainda que nós estamos dentro dos hospitais também, como uma terapia integrativa com a nossa medicina tradicional. Para quem, não sei se alguém já recebeu... Alguém já recebeu o Reiki alguma vez? Sim? Vou voltar aqui. Não sei se alguém já recebeu a terapia Reiki alguma vez, que está aqui. Todos já? Alguns? Não, ninguém recebeu. Então, mas para quem não recebeu e não conhece ainda um pouquinho, eu vou colocar aqui. Então, esse, vamos ver, vai passar automático, né? Um pouco da origem, né? Da onde surgiu o Reiki. O Reiki é de uma origem japonesa, foi criado por um japonês, Mikao Usui, em 1922. A palavra Reiki tem vários significados, mas todos eles com uma certa correlação. A energia vital, a força vital, a energia espiritual, e isso depende muito de quem traduz. Traduzindo separadamente, o Rei significa sabedoria divina, espírito milagroso. E o Ki significa energia vital, consciência, sopro de vida e gás. Assim como o Reiki é uma prática terapêutica que admite um princípio vital, distinto a um só tempo da alma e do nosso organismo, e que faz dele dependente às ações orgânicas. Essa energia flui através dos chakras. O Reiki não é uma religião, né? Ela é uma terapia holística. Então, independente da pessoa que vai receber, acreditar ou não que o Reiki vai fluir, ele vai fluir. Ele vai ajudar, sim, a nossa saúde. Ele vai, sim, repor nossas energias, independente de crença ou religião. Então, aqui eu trouxe a fotinho, né, do quem nos trouxe, que é o japonês Mikao Usui, que pôde nos beneficiar com essa terapia. E eu queria mostrar, então, um pouquinho para vocês que a gente tem um corpo físico e a gente também tem um corpo etéreo. E o corpo etéreo, a gente divide em 7 chakras principais que atuam dentro da saúde e com desalinhamento traz doenças físicas para o nosso corpo, né? Então, o primeiro chakra do nosso corpo etéreo é o chakra básico. Ele está localizado na região da virilha e a sua ligação tem a ver com a nossa confiança, né? Desalinhado, a gente desestrutura a nossa confiança. O chakra umbilical fica bem em cima, bem sobreposto no nosso umbigo, e tem uma coligação com a nossa sexualidade. O chakra plexo solar, ele fica abaixo do peito e tem a ver com a nossa sabedoria e poder. O chakra cardíaco fica bem ao meio do peito, bem próximo do coração, e tem a ver com os nossos sentimentos, o amor, a emoção. O chakra laríngeo fica bem à frente no pescoço, na laringe, e é o que comanda a nossa comunicação. O chakra frontal, ou terceiro olho, também a gente pode ouvir falar, fica bem ao meio da nossa testa, entre os olhos. E comanda a nossa inteligência, os nossos pensamentos, as nossas intuições. E o chakra coronário, está bem ao centro, em cima da cabeça, onde nós emitimos toda a nossa espiritualidade, a nossa convivência com a sociedade, com o universo, com todos os seres vivos que nos rodeiam. Eu vou explicar um pouquinho melhor agora para vocês, com o desalinhamento desses chakras, o que a gente pode sentir quando eles não estão alinhados. Qual é a função do chakra básico? Então, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês. A função é de sobrevivência, que inclui a própria segurança e as necessidades físicas e básicas, tais como comer, beber e dormir, além do sexo e do abrigo. Quando esse chakra está em desequilíbrio, pode gerar insegurança, falta de gana, atitudes mais violentas, ganância ou fúria. A pessoa ainda pode apresentar uma demasiada preocupação com a própria sobrevivência, função de viver para ter. Então, quando ele está
muito desalinhado esse chakra, a gente pode encontrar pessoas com uma crise depressiva muito forte, onde a pessoa se pergunta, por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Por que eu vim? Né? A pessoa não tem vontade de levantar e sair fazendo as coisas. Né? Então, esse chakra desalinhado desencadeia uma depressão na parte física, né, e emocional do corpo da gente. O chakra umbilical, que é o segundo chakra, sobreposto em cima do nosso umbigo, ele tem como ligação a criatividade e a vitabilidade. As funções principais desse chakra são a sexualidade, vitabilidade e criatividade. Ele corresponde à nossa autoestima, a energia sexual e a expressão do eu através da sexualidade ou da criatividade. É no centro energético e trazendo o nosso centro energético do bem-estar físico, do prazer, da realização, que se persegue as mágoas, os sentimentos de culpa e de medo. Quando esse chakra está desalinhado, em desequilíbrio, a gente pode gerar dificuldades sexuais, ausências de objetivo, sentimento e impotência, confusão, ciúmes, inveja e desejo de possuir. Impacta diretamente no desejo da vontade de viver, alcançar outros patamares, enfrentar desafios e viver o presente. Também a palavra presente, eu vou aproveitar para dizer que o Reiki, ele atua no nosso presente. Ele alinha o que aconteceu nessa vida, né? Não em outras vidas. Ele organiza o que está acontecendo no agora. Tá? Existem outras terapias holísticas que a gente trabalha, que seria para a parte de vidas passadas. Tá? O Reiki, ele atua na vida presente, no que está acontecendo no dia a dia da gente. A gente pode pegar de exemplos, quando ele está desalinhado, a gente tem aquele sentimento realmente da parte sexual, de a libido está baixa, mas o prazer não está relacionado só ao sexo, o prazer de viver mesmo, o prazer de comer um picolé, o prazer de fazer uma festinha com os amigos, o prazer de ver pessoas, o prazer do convívio com as pessoas. Então, não quer dizer só no prazer sexual, não estou falando só do sexo, e sim do prazer de levantar e agradecer por estarmos aqui, nesse mundo. Então, quando a gente se sente assim, ou alguma dessas características, é porque nós estamos com o nosso chakra umbilical desalinhado. E a gente tem que procurar um recurso, procurar um terapeuta, receber um reiki. Às vezes pode ser coisas além no reiki, a gente pode abrir ali sim, quando for alinhar e ver que tem alguma coisa de vida passada, e aí passar para um terapeuta holístico que vai resolver esse assunto, ou passar para um médico junto com a nossa medicina tradicional, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, um endocrinologista. Então, no momento que eu como terapeuta holística, abro e realinho esse chakra, eu tenho que ter essa percepção, né, do que o paciente está precisando naquele momento. Né? A gente não consegue resolver tudo sozinhos. É por isso que a gente precisa de um outro para estar aqui e se ajudar e fazer com que a coisa toque e esses sentimentos sejam alinhados. Né? O plexo solar, que é o que fica abaixo do nosso peito. O plexo solar é onde mora o ego de cada um de nós. Representa a força do indivíduo, suas funções primordiais são o poder e a vontade. Também mostra como essa gestão de situações, nossos humores e controle. Quando o plexo solar está com excesso energético, pode gerar egoísmo, egocentrismo, fúria, medo, ódio, dificuldade de assimilar e digerir. E quando ele está com baixa energia, a pessoa fica apática, sem força de vontade e insatisfeita. Então, o plexo solar fala do nosso empoderamento, né? As crianças que estão aqui hoje, gratidão, coisa linda, e os adultos também presentes. Quando a gente acorda de manhã, a gente está sempre com uma proposta de empoderamento. Hoje eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que ir na escola, eu tenho que almoçar, eu tenho que palestrar. Então, a gente já acorda tendo que se empoderar para fazer aquilo. Então, a pessoa, quando está com o plexo solar desalinhado, para baixo, né, para menos energia naquele chakra, ele não tem essa força, ele não consegue levantar, ir para a escola, fazer o tema, trabalhar, palestrar, ele fica, né, apático, não consegue se empoderar e fazer a proposta da vida dele. Né? Mas também o plexo solar pode atrapalhar um pouquinho quando ele está em excesso, que a gente fala daí do ego, né? A gente tem que ter o nosso ego, a gente tem que saber que a gente pode, que a gente é capaz, que todos aqui são capazes de vir aqui palestrar,
mas a gente não pode deixar o ego, aquela famosa, subir a cabeça, né? Eu não estou aqui sozinha para palestrar, eu precisei de ajuda de colegas, então ninguém é melhor que ninguém. Então a gente tem que segurar, fazer o nosso melhor e não deixar esse ego subir. Quando o ego está em excesso, também está desalinhado e a gente tem que buscar o equilíbrio. Tá? O chakra cardíaco, o chakra das emoções, dos sentimentos, fica bem no centro aqui do coração, bem próximo ao nosso coração. Simboliza o centro das emoções, esse chakra é o centro do amor e da sabedoria nas relações emocionais. Gera estabilidade e confiança de trabalhar nas manifestações reprimidas e as feridas emocionais. Quando esse chakra cardíaco se mostra em desequilíbrio, pode gerar repressão do amor, instabilidade emocional, sensação de opressão ou aperto no peito. Então, a gente hoje brigou com o irmão, se desentendeu com a mãe, com um colega no trabalho, com um rapaz no trânsito, perdeu uma pessoa querida, né? Como dói, né? Perdeu um amor, né? Relacionamento amoroso. Tudo isso vai atingir, uma amiga está doente, tudo isso vai atingir direto o nosso chakra cardíaco. Então, dependendo do grau, né, desse desalinhamento, a gente vai ter que fazer uma, duas, algumas sessões, né? Ou até buscar o auxílio, sempre falando na medicina tradicional, né? E nunca deixando de receber. O Reiki, quem já recebeu sabe, ele ajuda sim, ele ameniza sim essas dores físicas, né? Também quando a gente está em muita euforia, não aconteceu nada de ruim, estou estudando para uma prova, né? Ganhei na Mega Sena, o coração vai lá em cima, né? Então, assim, também temos que realinhar e deixar em ele equilíbrio, porque tudo que é em excesso faz mal. Tudo que é em excesso não vai andar legal. Então, a gente tem sempre buscando o equilíbrio, né, emocional aqui no nosso cardíaco. Depois, então, subimos para o chakra laríngeo, que está localizado no centro do nosso, aqui, junto com a nossa laringe, nosso pescoço. Tem a ligação com a maneira de que cada um se expressa. A função principal desse chakra é de expressar. Por isso, a autoexpressão e a comunicação e as palavras-chave dele seria ajudar a relacionar e exteriorizar o que sentimos e o que pensamos. Percebemos que o chakra laríngeo está em desequilíbrio quando apresentamos problemas na comunicação, geralmente falta dela. O uso insensato do conhecimento e a falta de discernimento, nesse caso, a pessoa pode falar demais, ou até dizer bobagens, querendo esconder o que realmente sente. No outro extremo, pode tender a falar pouco e engolir sapos. Então, assim, quando a gente está com uma dificuldade, as pessoas muito tímidas, né, que não conseguem se expressar, tem medo de falar, ou, vamos lá para o extremo, aquelas pessoas que falam sem parar, também estão com seu chakra laríngeo desalinhados, desequilibrados e precisam levar ele, deixar ele num ponto de equilíbrio. Às vezes acontecem situações no trabalho, em casa, na escola, também que a gente não consegue falar com o professor, que a gente não consegue falar com o pai ou com a mãe, que a gente não consegue falar com um amigo. Isso é o chakra laríngeo que está desalinhado. Tá? E desencadeia doenças físicas se a gente não equilibrá-los. Não colocar eles no lugarzinho deles, né? Então, subimos para o frontal, né? Ou terceiro olho, também é conhecido. E esse chakra representa a mente e a intuição. As funções duplas desse chakra faz com que ele seja um dos mais difíceis de a gente manter ele equilibrado. Pois o excesso de um vai fazer a falta do outro. Quando esse desequilíbrio desencadeia uma falta de concentração, medo, cinismo, tensão, pesadelos ou até excesso e falta de sono. Também é recorrente de ter um acúmulo de pensamentos. Eu realmente, nas minhas terapias, nas pessoas que eu atendo, eu observo que o frontal da gente está sempre desequilibrado. Justamente por isso. Porque todos os nossos pensamentos se concentram aqui. Tudo que a gente vai fazer hoje, ontem de noite eu já pensei o que eu ia fazer durante o dia, como é que eu ia chegar aqui. Então, com certeza, o meu chakra, meu terceiro olho, já deu um desequilíbrio ali, porque a gente começa a pensar no que vai fazer, somatiza, né? E somatiza com os outros chakras, porque quando tu está com dificuldade no teu plexo solar, no teu cardíaco, umbilical ou básico, ou até o coronário, reflete no teu pensamento aqui na frente, reflete no teu
nas tuas intuições, né? Bom, mas por que eu estou com um problema aqui? Então, somatiza já os problemas que a gente acumula aqui, as situações, as dificuldades, ou até nenhum problema, até uma meta que a gente tem. Tenho que estudar para a prova e passar no final do ano. É uma meta das crianças, né? É o dever delas. Elas vão somar aqui, né? Essa dificuldade. Então, se elas estiverem com algum outro chakra desalinhado, vai esquentar mais aqui o seu frontal. É o chakra responsável também pelas intuições, né? Pensamentos. Então, tudo, ele é o sempre. Não tem quem, numa terapia Reiki, normalmente não esteja com seu frontal assim, um pouquinho a mais acima do desalinhamento pelo fato de somatizar com os outros também. E pela função dele. E por último, temos aqui o chakra coronário. Esse representa nossa ligação com o alto, com a energia superior, com o universo. Sua função principal é evoluir, ascender e se aprimorar como ser humano. Percebemos que o chakra coronário está em desequilíbrio quando apresentamos falta de inspiração, confusão, tristeza relacionada à falta de esperança, alienação ou hesitação em servir ao bem comum. Então, aqui a gente vai falar da espiritualidade, né? Ele é responsável pela espiritualidade, e aí sim entra as religiões, né? Cada um tem a sua religião, cada um crê no que bem convém e o que acha, cada um tem a fé que traz para o seu coronário e para o seu coração, né? Para o seu cardíaco também. E ele desalinhado, a gente pode encontrar aquele tipo de pessoas que realmente não conseguem olhar para o próximo com carinho, com amor, com ter uma certa amor ao próximo, ajudar o próximo, ou achar que a verdade dele é a verdade dele, né? Ele segue uma religião, então todos têm que seguir essa religião e pronto, né? Então eu não preciso de ninguém, eu sou eu e eu me basto. Então, quando está desalinhado, são essas características que a gente percebe nos pacientes. Tá? Aí eu trouxe aqui um corpo já, né, mostrando um pouquinho dos órgãos e aonde os plexos, sete chakras se encontram ali, né? Com algumas glândulas e aonde, quando eles estão desalinhados, a gente pode vir a ter as doenças físicas também, né? Então, o coronário na coroa, o terceiro olho, glândula pineal, pituitária, o laríngeo na garganta, a tireoide, que é bem comum, né? As pessoas têm um desalinhamento hormonal ali, atingir o timo perto do coração, o diafragma e o glândula suprarrenal e pâncreas abaixo aqui do peito, então perto do plexo solar, do chakra plexo solar. O umbilical seria, então, os ovários, né, e até intestinos, e na virilha, o básico, os testículos. Aí eu trouxe um vídeo aqui para vocês, prestarem atenção um pouquinho nesse vídeo, que foi um colega que me passou outro dia e eu aproveitei para a palestra. Dentro dos consultórios, a orientação inédita em todo o mundo é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A ideia é respaldada por mais de 100 estudos científicos que comprovam benefícios da vida espiritual para a saúde do coração. O primeiro desafio dos médicos brasileiros foi definir o que é espiritualidade. É importante, para conceituar espiritualidade, conceituar primeiro religião e religiosidade que não representam espiritualidade. E se não é religião, é o quê? É algo que, às vezes, a gente usa para justificar algumas coisas que a gente não tem justificativa racional, eu acho. A ideia é essa, como é que eu vejo isso com mais amplitude, né? A minha própria vida e eu mesmo. Espiritualidade para mim é autoconhecimento, onde você consegue ter uma visão plural da vida, né? O Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um conjunto de recomendações sobre o assunto. Para isso, os integrantes do grupo chegaram a um conceito que pode ser mensurado a partir de alguns valores. Perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, mágoa. Isto previne
ou aumenta o nosso adoecimento? A diretriz foi baseada em mais de 100 estudos que comprovam os benefícios da espiritualidade para a saúde mental e física dos pacientes. As recomendações são aplicadas não só para a prevenção das doenças cardíacas, mas também durante o tratamento, para ajudar a reverter o problema. Foram essas evidências científicas que a gente consegue trazer para o meio acadêmico, que conseguiram fazer esse embasamento. É uma ação inédita no planeta, é uma coisa que nós não temos essa diretriz em nenhuma outra sociedade. Mas é um fato que se deu porque justamente nós temos esse cuidado de trazer realmente as questões de comprovação mesmo e não simplesmente o achismo. Ao todo, são 13 orientações do que o médico deve e não deve fazer ao abordar a vida espiritual do paciente. É recomendado, por exemplo, perguntar sobre a espiritualidade e a forma como linkar emoções como raiva e perdão. Mas o profissional não pode prescrever nenhuma atividade religiosa. O documento diz ainda que o cardiologista deve sentir a abertura dada pelo paciente para indicar alguns caminhos que o ajudem a lidar melhor com sentimentos negativos. Atividade física, ela alivia muito essa carga emocional negativa. Segundo, tem pessoas que são propensas a aceitar meditação. As pessoas que meditam, elas tendem a ter pressão arterial mais baixa, elas tendem a se ajustar melhor às situações difíceis. Outros pacientes vão para terapia, análise. São pessoas que também têm uma boa aceitação para discutir. É por meio da meditação que esta publicitária procura se espiritualizar. A prática surgiu na vida dela depois de um desconforto físico. Eu tinha palpitações frequentes, né? Parava no ambulatório no trabalho, parava no hospital eventualmente, né? E sempre convivendo com uma palpitação, uma arritmia que não é confortável, né? E por que é espiritualizar? Porque a meditação ela traz essa expansão da consciência. A partir do momento que você consegue silenciar, que você consegue entender quem é realmente você. Há 2 anos, a mente da Caroline ficou mais calma e o coração também. Por exemplo, você deixou de sentir raiva? Jamais. Rancor? Não. Você acha que você consegue perdoar mais? Consigo. Por quê? Porque é esse o processo. Você começa a entender que você não perdoa para o outro, você perdoa para você seguir. Você começa a entender que tudo isso é para o seu bem. Médicos devem abordar a espiritualidade dentro. Então, pessoal, é daí que eu estava falando antes, né? A gente tem que perdoar para a gente tem que melhorar a gente. E ali não falou da terapia Reiki em si, falou de várias terapias holísticas, falou da meditação, que é uma terapia holística, mostrou ali a posição de mãos um pouco do Reiki também, e entre outras aqui que a gente pode estar vindo falar depois, né? Então, quando a gente perdoa, né, a gente consegue estar com uma situação complicada com alguém, perdoa, a gente vai estar melhorando o nosso corpo etéreo e o nosso físico para nós mesmos, né? A gente, tirando a raiva, tirando a mágoa do nosso corpo, a gente está melhorando a nós mesmos, e não ao outro. Não vou ficar com aquele ressentimento, né, de mágoa, de alguma coisa que aconteceu, vai trazer doença física para a gente. E aqui eu fiz uma montagem de como funciona a terapia Reiki, né? As pessoas que não receberam, nunca receberam, não sabem como é que é, e às vezes me perguntam, né? Se tem que tocar, se tem que deitar, como é que a gente faz em sala. A gente pode aplicar com a pessoa sentada, pode aplicar com a pessoa em pé, mas o melhor relaxamento, eu, como recebo também, eu prefiro deitada. Porque a gente sai assim, o primeiro momento que a gente levanta da maca é o sintoma de relaxei, ganhei uma massagem no meu corpo etéreo, né? Então, a posição de mãos que eu falei para vocês, não precisa tocar. A gente não precisa tocar no corpo do paciente em nenhum momento. É feito, pode ser mais próximo ou mais alto. Isso vai da sensibilidade de cada terapeuta, né? Tem pacientes que acabam relaxando tanto durante a sessão de terapia Reiki que dorme. Tem pacientes que só saem um pouco assim, fecha os olhos, sai quando abre, tu vê que ele saiu, entrou em transe, né, no primeiro sono REM lá, né, do paciente. Mas então eu botei aqui a figura, aqui a moça está sobre posição de mãos em cima do seu chakra frontal, ou terceiro olho, e ali em cima ela está em cima do cardíaco dessa moça, né? E aqui então eu vou passando chakra por chakra e fazendo o realinhamento desses. E ali a gente tem sentimentos. Eu, como terapeuta, muitas vezes sinto muito calor ou muito frio, mesmo sem encostar na pessoa, né?
Os pacientes, muitas vezes me relatam que sentiram também o calor ou muito frio naquele chakra que estava desalinhado. Alguns, como estão com os olhos fechados e estão em meditação, que o Reiki também é uma meditação. Se a gente for analisar o Reiki como um todo, a gente, quando fecha os olhos e olha para dentro da gente e se dá o prazer de ter aquela meia hora ali de realinhamento, a gente está fazendo uma meditação, que meditação é isso, né? É a gente olhar para dentro da gente, tentar esquecer um pouco das coisas que estão na volta e tentar compreender um pouco do que está acontecendo. Então, muitas vezes eles me relatam também que, olha, eu enxerguei o verde, o cardíaco, e eu digo, eu senti o teu cardíaco sem encostar. Então, esse é os sentimentos da pessoa que recebe o Reiki. Pode sentir um calorzinho, pode sentir um frio, alguns os formigamentos nas mãos também, ou pés, pode sentir uns arrepios, assim, da energia entrando, mas o relato sempre é gratificante. Todo mundo diz, que relaxada que eu saí, que bem-estar, que sensação da energia entrando no meu corpo. Todos dão esse mesmo depoimento. Eu normalmente atendo 1 hora na sala com o paciente, faço 30 minutos de alinhamento e os outros 30 minutos para a gente conversar. A pessoa já desce da maca alinhada, mas eu preciso passar para ela o que eu vi que estava desalinhado ali. E normalmente sempre bate, né? O que estava desalinhado era por algum daqueles motivos que eu passei antes. Tá? Também me perguntaram uma vez numa palestra aqui, numa palestra do Simon, acho que todo mundo, a grande maioria conhece o Simon aqui no Centro Espiritualista. Ele me cedeu 10 minutos e a pessoa me perguntou se o Reiki tinha a ver com passe. E eu, como nunca fiz curso de passe, né, mas já recebi, eu respondi que sim, teria a ver com passe, porque o passe também é energia, né? Também a gente está, quando está recebendo um passe, quando recebo, eu sinto aquela energia que está entrando. Porém, o Reiki tem outras ferramentas que o passe não tem. Mas também é uma terapia holística, né? Está dentro para melhorar o nosso corpo etéreo e aí não deixar vir as doenças para o físico. E aí eu trouxe uma matéria que eu achei muito interessante e era para essas crianças, eu acho que estão aqui. Mês passado eu me apresentei numa casa, eu gosto de fazer trabalhos voluntários, para mim é gratificante poder atender a população carente, né? E eu falei, bom, quem é que eu vou atender? Eu vou atender o meu bairro, que está mais perto para mim, tá? Eu trabalho fora, então preciso ligar minha agenda com o bairro. E aí lá no bairro tem um clube de mães, que é para as famílias bem carentes do bairro onde eu moro. E então eu fiz um trabalho voluntariado com eles que eu me apaixonei. Eu nunca tinha, além da minha filha, que eu tenho uma filha de 10 anos, que eu só tinha aplicado nela, eu não tinha aplicado ainda na época o Reiki em crianças. Então eu trouxe esse artigo para ler para vocês sobre o quanto a terapia Reiki também pode ser aplicada em crianças desde o dia que saiu da barriga da mãe. Né? Porque as pessoas perguntam, o Reiki é só para os adultos? Não, o Reiki é para as crianças também. O que eu observei nas crianças é que, normalmente, o chakra que desalinha na criança é o chakra cardíaco, da emoção. Porque a criança ainda está formando o seu chakra umbilical, o seu sexual, a criança ainda está crescendo, está começando, né, dependendo da idade, mais o adolescente começa a sentir os prazeres ali. Então, ela ainda não está com o seu chakra ali, a criança de 10 anos para baixo não está com o seu chakra umbilical desalinhado. Né? E a criança também não tem a preocupação, né? Coisa boa ser criança, de pagar as contas, de trabalhar, ela tem a preocupação de passar, né? Então o frontal dela desalinha bem menos que o frontal de um adulto, né? Então eu trouxe essa matéria aqui para vocês. O Reiki é uma terapia de energia que tem por objetivo despertar o poder dentro de cada um de nós, através da transmissão da energia vital, pelo toque da imposição de mãos. Ele também pode ser mandado à distância. Eu sou mestre Reiki. Quando a gente faz o mestrado, a gente recebe comandos que a gente pode mandar à distância. Josi, manda para minha amiga que mora, eu tenho uma amiga que mora lá na China, eu mando o Reiki à distância para ela. Tá? Ela veio aqui, até mexendo com ela, tu viajou da China, da onde? Perto, né? Japão, China. Ela, sim, tem muita gente lá, mas eu não me sentia confortável, vai procurar uma pessoa que se sente confortável. E também, não, mesmo morando lá, ela me disse que nunca se integrou do que era a terapia Reiki, foi se integrar comigo agora, quando veio. Então, eu também posso mandar Reiki à distância para ela. Tá? Então, aqui diz que, sob a imposição de mãos ou à distância, o reikiano, se conseguir se conectar verdadeiramente, ele consegue, sim, mandar essa energia vital para essa pessoa que mora longe. Apesar de ser fundamentado nos princípios budistas, o Reiki
Não é uma prática religiosa, reafirmando, então, não tem nenhuma religião ligada ao reiki, não exige crença, tampouco algum amuleto ou talismã. O reiki é um método científico de recomposição energética reconhecido como terapia complementar ou integrativa pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e que só pode ser ministrado por um especialista, então um terapeuta ou um mestre reiki. A terapia reiki pode ser utilizada sozinha ou como complemento terapêutico. Aí é como eu disse para vocês, quando eu recebo um paciente na minha sala, muitas vezes eu vou dizer para ela, olha, tu só precisa realmente de algumas terapias, assim, a tua situação aqui está desalinhada, vamos fazer umas mais seguidas, depois vamos jogando, né, ou a quinzenal, mensal. Me perguntaram já quantas vezes a gente deve receber o reiki. Se a gente pudesse receber todo dia, beleza, a gente está sempre desalinhando, né? A gente, mesmo que não esteja numa situação ruim, desconfortável, a gente gasta energia todo dia, a gente trabalha, a gente estuda, a gente chega em casa cansado. Então, a gente está sempre gastando energia. Então, mas eu sei que a realidade não é essa, ninguém consegue estar todo dia dentro de um consultório, de uma sala, para receber o reiki, a gente não tem esse tempo. Então, cada um de vocês vai ver quantas sessões precisa dentro do que está passando naquele momento, que o reiki trabalha no nosso presente. Então, ela vai me perguntar quantos, bom, vamos fazer o primeiro, depois a gente vai ver. Até porque talvez eu não vou resolver as situações desalinhadas sozinha. Eu vou precisar de uma ajuda de um médico da nossa medicina tradicional. Então, ele, junto com as técnicas convencionais ou holística, pode ser potencializado e equilibrar o corpo, reequilibrar nosso corpo para receber remédios ou outros tratamentos. Simples e natural, auxilia as crianças a aumentar a capacidade de memória e concentração. Ajuda crianças a desenvolverem a criatividade e aprendizado, principalmente as que têm mais de 7 anos. O reiki ajuda ainda o desenvolvimento e fortalece as defesas do organismo. Aí aqui eu trouxe uma foto, que foi desse trabalho que eu falei para vocês que eu fiz nessa escola e que eu vou continuar fazendo uma vez mensal, nesse clube de mães em Belém Novo, que é onde eu moro. Eu fiz 15 minutos de meditação, né? Porque criança, eles eram tudo entre 12 e 6 anos, o mais novinho tinha 6 anos. Então, a criança e o idoso tinha 2 ou 3 só, né? O resto eram de 6 anos, 7, 8, 9, 10. Eles não tem como pedir que a criança fique meia hora parado ali, né? Ele não tem esse discernimento ainda de ficar e saber o quanto isso vai ser bom para ele. Mas 15 minutos eles ficaram. Aí eu levei uma música de meditação para eles e eu apresentei para eles as cores dos chakras, dos 7 chakras principais do corpo etéreo. E eu pedi que durante a musiquinha de meditação, eles ficaram deitadinhos, né? A gente colocou os colchonetes no chão, enfim, almofadas, eles curtiram, me ajudaram a montar, arrumar a sala. E aí eles imaginassem uma cor, e depois eu ia fazer um trabalho com eles. Na hora eles não sabiam o que era o trabalho. O trabalho foi, eu levei, né, daí as bandeiras do Brasil, em branco, em preto e branco, onde eles iam colorir no principal, no redondo, ali no círculo, a cor que eles memorizaram, né? Então ficou uma bandeira do Brasil bem colorida. Então a gente fez lá é como aqui o Centro Espiritualista tem 2 andares. Na parte de cima a gente fez da casa a meditação, descemos para a parte pedagógica que eles têm também lá. E aí eles coloriram e foi uma diversão, assim, porque saiu bandeira do Brasil de tudo quanto é jeito. E aqui eu fiz essa montagem, então, com todos eles ali. Todos felizes, ganhei trabalhinho, fui chamada de professora, me senti lá naquele dia, né? Trabalhando com eles, sendo prof deles. Aqui antes de começar, eu pedi que eles rezassem um Pai Nosso, uma Ave Maria, que eles agradecessem pelo aquele dia, pela oportunidade de estar ali. Então, aí eu tirei a fotinho deles ali, rezando, né? E agradecendo pelo trabalho. Aqui eu tirei eu junto, né? No turno da tarde, a outra turma. Para ficar nos meus arquivos e poder mostrar para vocês que realmente foi assim, até no dia antes de ir para lá, eu me maquiando em casa, eu entrei assim numa emoção, que assim, eu disse, bom, melhor eu chorar aqui no meu banheiro do que lá para não assustar as crianças, porque eu já estava conectada com eles, então eu vinha lágrimas ali, naquele momento. Então, me senti realizada aqui nesse trabalho. E aqui, então, eu trouxe uma fotinho da onde eu atendo também, além de atender em sala, eu atendo no hospital Extremo Sul da Restinga, com a terapia reiki, né? Lá nós estamos em 3 grupos, turno da manhã, tarde e noite, eu estou no turno da tarde.
Porque eu vejo, quando eu converso com as pessoas não sabem realmente que o reiki já está dentro dos hospitais, né? Tem no hospital da PUC, tem no hospital Divina Providência. Esse rapaz dali, que eu estou com a mão no ombro dele, o de lá, é o Guilherme, a esposa dele é enfermeira, ela trabalha 6 horas por dia no hospital Divina Providência. E tanto aqui quanto lá, conversando com ela, porque eu não sabia como é que era lá, aqui eu não atendo pacientes. Então, nós atendemos os médicos, profissionais da enfermagem, profissionais da administração, assistentes sociais, pessoal da limpeza. Então, nós estamos em 3 turnos. O que acontece? Quando eles estão na hora do cafezinho, da folga deles, eles correm e vão lá receber um reiki com a gente. Então, assim, é muito gratificante saber que a nossa medicina tradicional nos acolheu lá dentro, e que vai lá receber o reiki para se alinhar e poder passar o melhor. Porque um médico, um enfermeiro, pessoa administrativa, pessoa da limpeza, enfim, quem for tiver ali, se tiver desalinhado, não vai te atender legal, né? Então, para mim, é só gratidão com esse trabalho também que eu faço no Hospital da Restinga, junto com esses colegas. E, conversando com a esposa do Guilherme, ela me passou que ela trabalha, ela é enfermeira, trabalha no Divina Providência, 6 horas por turno, né? No turno da tarde também, pega a tarde, um pouquinho da noite, também atendendo os profissionais, atendendo médicos, enfermeiros, pessoal administrativo, limpeza em geral. Parece que tem 2 dias da semana que o grupo, nem todos, para não deixar desfalcado lá dentro do hospital, vai até a Vila 1º de Maio, parece que tem um posto lá da Vila 1º de Maio, onde é marcado com terapia reiki para nós, para a população, receber como paciente de ambulatório, tá? Mas os outros dias ela está lá dentro atendendo os funcionários do hospital. Aí eu trouxe aqui também uma lista do que a terapia reiki auxilia nas doenças físicas da gente, né? No nosso corpo físico. A ansiedade, a asma, benefícios no pré e pós-operatório, no cancro, depressão e até bipolaridade, diabetes, doenças cardíacas, pressão arterial ou pressão baixa, alta ou baixa, doenças dermatológicas, dores de cabeça, esclerose, falta de memória, fibromialgia, impotência, problemas de coluna, melhora da qualidade do sono, minimiza efeitos da medicação agressiva. Em caso de cirurgia, diminui o tempo da recuperação, cria um relaxamento profundo e reduz o estresse. Acalma o sistema nervoso, acelera a cicatrização de feridas e costuras cirúrgicas. Promove o bem-estar, elimina toxinas e fortalece o sistema imunitário. Então, o reiki só nos traz coisas boas para o nosso corpo físico. Antes de eu passar os princípios do reiki, eu quero passar outro vídeo para vocês que eu achei muito interessante. Serotonina versus cortisol. Muita gente exagera na preocupação com a alimentação. pH da água, sem lactose, sem glúten, sem açúcar e muito mais. Entretanto, esquecem de se preocupar com as emoções. O Dr. Juan Itzig estudou as características de alguns longevos, aquele pessoal que vive bastante, principalmente os saudáveis, e concluiu que, além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam um organismo, explica. As condutas S: serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina. Enquanto as condutas R, ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. As condutas S geram atitudes A: ânimo, amor, apreço, amizade, alegria, aceitação, aproximação. As condutas R, pelo contrário, geram atitudes D: depressão, dor, despeito, desânimo, desespero, desolação.
Eu sou Roberto Barreto, locutor, e cheguei à mesma conclusão que você. Aprendendo esse alfabeto emocional, vamos viver mais tempo e melhor. Porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para viver muitos anos de forma saudável. Então desejo que você que está me ouvindo tenha uma excelente vida, plena de serotonina. E não se esqueça, isso vale a pena compartilhar. Achei bem legal esse vídeo, por isso peguei o recado dele, vale a pena compartilhar, né? Então, sempre que a gente conseguir liberar a raiva, o perdão, né, trabalhar isso no corpo da gente, a gente vai estar trazendo, né, coisas boas para o nosso físico, né? E aqui, então, encerrando a palestra de hoje, depois eu vou deixar tempo para vocês tirarem dúvidas, se tiver, vocês vão poder me perguntar. O Reiki traz com ele 5 princípios básicos, né, que a gente deve repetir sempre, né? Eu tento repetir isso todos os dias e tento passar também esses princípios que eu aprendi com o Reiki. Só por hoje não me irrito, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou grata, só por hoje ganho a minha vida honestamente e só por hoje sou gentil com todos os seres vivos, né? Acho que a gente tem que ir praticando isso, e praticando isso, a gente vai liberando a serotonina, né? A gente vai entendendo, tentando entender, se colocar um pouquinho no outro, sem fazer julgamentos, né? Quando acontece alguma situação, tentar entender, né, o que está acontecendo para depois julgar e falar, e ao invés de julgar até se oferecer para ajudar, né? Muitas vezes, quando é pessoas próximas da gente, por que não ajudar, né? Um familiar, um amigo, um colega de escola, por que não, né, estender a mão ao invés de julgar, virar as costas? Então, esse é os 5 princípios que o Reiki nos traz também para a vida da gente. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Uhum. 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 A gente tem que tentar, daí, como diz aqui, eu recebi eu nem ia trazer esse vídeo, eu recebi hoje ele, achei muito interessante, porque a gente, deixando a raiva, na verdade, deixando dentro de ti, não colocando para fora, eu vou encontrar, quando eu for te alinhar, vou encontrar um desalinhamento aí, provavelmente no teu cardíaco. Teu emocional aqui vai estar super abalado, tá com raiva, aconteceu alguma coisa hoje com alguém, tu vai estar com o teu cardíaco super abalado, né? Então, realmente, tu tem que externar como? Não na pessoa, nessa própria pessoa que tu gostaria, porque se tu for externar nela, tu pode agredi-la verbalmente ou até fisicamente. Tu vai ter que conversar com alguém, tu vai ter que refletir sobre aquilo, ver se realmente fazer um exercício físico, botar para fora aquilo ali e não ir naquela pessoa, não vai te levar a nada. Não vai te levar a nada bater nela ou até ofendê-la verbalmente. Vai te trazer mais raiva, porque no momento que tu gerar uma discussão com ela, né, ela vai discutir contigo também, e aí vai virar uma bola de neve. Então, a gente não tem que externar, a gente tem que buscar outro caminho, mas não com foco em quem te incomodou. Né? Porque se eu começar agora no trânsito, alguém buzinar para mim, me fizer sinal, que a gente vê nos... Né, vai gerar uma briga e pode gerar até uma morte. Quantas vezes a gente ouviu, né? O pessoal, quando vê, tá armado e te atinge. Então, a gente tem que externar também, né? Respirar fundo. Eu não vi, não foi comigo, sigo em frente, né? Ou desabafar com um psicólogo, ou com um terapeuta holístico, ou com a tua esposa, ou com a tua mãe. Não, liga para a mãe na hora e olha, aconteceu isso, mas não externa naquela pessoa que te ofendeu, que te machucou. Se tu externar nela, ela pode não estar preparada para receber também a tua raiva, e aí virar uma guerra, né? A gente vai ter no final uma guerra desse debate que foi, às vezes, no trânsito, às vezes na escola, às vezes em casa. Tem em casa, né? Isso serve para a nossa vida em casa, né? Às vezes vira bola de neve, né? Uma discussãozinha de nada, uma coisinha de nada, os casais acabam brigando porque um não conseguiu parar e, às vezes, um quer falar mais do que o outro e sempre quer ter a voz final, né? Botar o ponto final. Não. Deixa quieto, sai, vai respirar fundo, né? E depois volta e tenta conversar com a namorada, com a esposa, com o filho, com a mãe, com o pai.
Porque tudo que a gente vai prorrogando e vai trazer doenças. Numa discussão, a gente fica com dor de cabeça no final da discussão. Para quê? Trouxe uma doença física, trouxe dor de cabeça, tem que tomar um remédio depois. Para quê? Se eu podia ter cortado ali, tentado cortar, tentar sair um pouco, não sair dirigindo, né? A gente nunca aconselha que a pessoa pegue o carro e dirija para os adultos, mas, sei lá, ir no pátio de casa, respirar fundo, fazer uma oração. Fazer uma oração. Ninguém lembra de fazer uma oração na hora de uma discussão, né? E é tão bom. Vai acalentar tanto o coração da gente e mandar uma energia positiva para quem começou. Às vezes não é a gente que gerou a briga, foi o parceiro, ou foi a mãe, ou foi o filho, ou foi o colega de trabalho, mas faz uma oração e mentaliza coisas boas para ele. Toda vez que a gente mentalizar coisas boas para quem nos feriu, a gente vai estar trazendo a paz para o nosso coração e vai estar dando coisas boas para a gente também, em qualquer situação da vida da gente. Se a gente ficar demandando energia negativa, né, para o nosso próximo, a gente vai trazer energia negativa para a gente. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Uhum. Eu não conheço essa técnica, mas, gente, se a gente colocar na internet, tem várias técnicas que ajudam a alinhar também, tá? Essa que tu falaste eu não conheço. Como eu disse outro dia, me perguntaram do passe, eu recebo o passe, mas eu não estudei o passe, que tem curso para o passe também. Sei que trabalha com energia, que vai nos ajudar, sim. Tem várias terapias holísticas, como a própria meditação, que é uma terapia holística, que vai nos ajudar na ansiedade, na depressão, e até falando em escola, aproveitando o gancho, eu fiquei muito contente quando eu fui me oferecer para fazer esse trabalho voluntário nessa escola, nesse clube de mães, que tem muitas escolas hoje de educação infantil, mais educação infantil, menores que esses que estão aqui entre 0 e 6 anos de idade, que já colocaram a meditação dentro da escola como base curricular. Eu fiquei super feliz, porque já estão trabalhando nas crianças a ansiedade, a concentração. Tomara que venha para todas as escolas. Tinha que vir para os adolescentes também. Gostaria muito, né? Estou pedindo para o universo que implantem isso nas escolas públicas, né? Também para os adolescentes, porque é onde a gente vê mais também ali, começa a ter os desequilíbrios, né, na adolescência. Como eu disse, os menores de 10 anos a gente vai sentir mais o cardíaco. O adolescente a gente já sente no corpo geral, né? Todos os 7 chakras. E, assim, seria muito gratificante eu abrir o jornal e estar uma manchete dessas ali, dizendo que dentro das escolas estão com ou a terapia Reiki, ou com a meditação, ou com uma outra que a gente vê, né? Se tu colocar ali, tem várias, né? Funcionam como Reiki, todas funcionam, a gente fazendo certinho, fazendo com amor, se dedicando, tanto o terapeuta quanto o paciente, quem está recebendo, que eu às vezes também sou paciente, né? Eu recebo, eu trabalho no meio, então às vezes a gente se troca lá no hospital, bastante a gente faz isso também, a gente se troca porque a gente precisa estar sempre se alinhando. Então, sempre funciona, sempre a gente vai ver o resultado. A gente tem que só prestar atenção nos sinais, né? Muitas vezes a gente vai numa terapia e coisas acontecem depois, a gente não lembra que foi na terapia, na semana passada, né? Então a gente tem que estar sempre prestando atenção nos efeitos colaterais e benéficos que a terapia vai nos trazer. Tanto essa que é o Reiki, quanto essa que tu leu, quanto a meditação, quanto o passe, tudo melhora, tudo sempre vai melhorar. Não sei se alguém mais tem uma pergunta. Para os animais. Exatamente, eu não falei aqui nos animais, mas o Reiki pode ser e é poderoso, né? Médicos veterinários trabalham, muitos fizeram curso de Reiki e aplicam nos seus consultórios o Reiki nos animais, como chama uma terapeuta holística para aplicar nos animais. Então, é para tudo, até para o alimento. O que acontece? Como é que é teu nome? Priscila. Como tu não é terapeuta holística ainda, não sei se tu tem vontade de ser. Então tu já é terapeuta. Então tu já recebeu uns símbolos que tu pode aplicar nos alimentos também. Quem não é reikiana não tem essa ferramenta ainda, né? Mas quem é reikiana pode aplicar na comida, nas plantas, em tudo. O reiki vai fluir em todo o universo como um todo. Só benefício, só coisa boa. Sabe que eu estou falando?
Alguém mais? Alguma pergunta? Claro, capaz. Obrigada. Isso. Como é que é teu nome? Sim, por isso mesmo eu trouxe aqui, não sei se chegou a ver o primeiro vídeo que eu passei, que fala da espiritualidade, fala mais de um profissional na parte cardíaca ali, né? Eu trabalhei em hospitais, sim, para nós é uma vitória, né? Sim. O que eu vou te dizer, Beatriz? Eu, quando eu entrei para a área holística, eu comecei a verificar. Eu trabalhei em hospitais, tá? Trabalhei na Santa Casa com o Dr. Luquezzi, transplante de coração. Eu era secretária dele. Na época, não sonhava em ser terapeuta holística. Trabalhava diretamente com ele. E trabalhei com o Dr. Geraldo Riso, no Moinhos de Ventos. Não via nada disso lá na época. Isso há uns mais de 10 anos atrás, porque minha filha tem 10 anos, eu trabalhei lá quando eu nem pensava também em ser mãe na época. Eu tinha, acho que, meus 25 anos, tá? Então, eu secretava, redigia cartas, fazia trabalho bem, parte administrativa que eu gosto. Até hoje gosto dessa parte. E nunca vi nada disso lá dentro. Mas, então, vamos botar aí 15, 20 anos atrás, tá? O que acontece? Mas fora do Brasil, a terapia holística, o reiki e outras diversas, como a moça aqui da frente falou, já existe dentro dos hospitais há muito tempo. Estados Unidos, Europa, tu chega lá, eles já te encaminham para uma terapia holística. E o Brasil adotou essa técnica, pelo que eu vi, há mais ou menos 8, 9 anos. Tá? Já está dentro. É que a gente... Eu vou te dizer bem sincera, na época eu não estava integrada da coisa. Eu trabalhava nos hospitais, nunca não me chamou na época. Eu me lembro, depois que eu saí do hospital, um colega meu que ainda trabalha no Moinhos me disse, eu fui fazer massoterapia. E no curso de massoterapia não me disseram que a massoterapia também é uma terapia holística. Me enquadraram mais como uma terapia da medicina tradicional. Né? Como relaxa, a massoterapia ela também relaxa, ela também alivia estresse, ela também alivia dores de cabeça. Fazer uma massagem na pessoa na cabeça alivia a dor de cabeça, alivia a dor da coluna, mas no meu curso de massoterapia, que eu sou massoterapeuta também, não me falaram que era terapia, que eu estou enquadrada dentro da terapia holística. Então eu tenho mais uma terapia holística no meu quadro curricular, digamos assim. E o que acontece? Eu fui agora, então, os últimos 3 anos estudando, foi me chamando, um dia esse colega me ligou e me disse, tu não ainda fez o reiki? Eu disse, não fiz o reiki ainda porque está entrando para os hospitais. Isso daí uns 6, 7 anos atrás, ele me falou. E como ele trabalha no hospital, ele está sabendo de tudo, né? Eu disse, eu fiz... Ele disse, não sei se a massoterapia vai entrar, mas o reiki é certo que entra. Na época, eu guardei a informação. Ficou guardadinho aqui. Primeiro curso de Reiki 1, como a colega aqui na frente fez, eu liguei para ele. Oi, tudo bom? Fiz o curso. Ele, eu te disse que tinha tudo a ver contigo, tu deveria fazer. Eu disse que legal. Aí, ele disse, tu vai trabalhar nos hospitais. Quando eu consegui trabalhar no hospital, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele também, depois do meu marido, né, que estava junto comigo, que soube, e eu liguei para ele. Eu disse, olha, eu estou trabalhando dentro do hospital com a terapia Reiki. Então, é um chamado, né? É uma coisa que vem vindo na vida da gente e que a gente pode ir mudando, sim, a nossa profissão. Eu já trabalhei, então, como parte administrativa, como massoterapeuta e, de uns anos para cá, com a terapia holística. E estou amando a terapia holística, estou amando os resultados, que o mais gratificante para mim não é o dinheiro que eu ganho, é o paciente me mandar uma mensagem dizendo que saiu bem, que ficou bem, que coisas fluíram. Isso, para mim, não tem dinheiro que pague para um profissional. Né? E aí, te respondendo a pergunta, como foi eu entrar lá, eu tenho uma página no meu Instagram, eu fiz um Instagram profissional e um particular. No profissional, eu só deixo entrar quem são meus amigos, que eu quero que entre, é fechado, mas o meu profissional eu deixei aberto. E eu tenho uma colega reikiana, que publicou no dela, que estava trabalhando no hospital. E aí, num pleno domingo, eu mandei para ela. Era domingo, mas eu disse, bom, se eu estiver incomodando, ela vai me dizer.
Pode falar? Posso. Tu tá, como é que faz? A pessoa tal é responsável. Eu vou perguntar para eles se estão precisando. Não deu 10 minutos, ela me disse, liga para ele está precisando e quer te conhecer. Aí eu falei com ele por telefone, marcamos uma entrevista pessoal e eu tô lá. Foi assim. Então, Beatriz, como te dizer, como é que foi a aceitação, eu não sei, mas eu sei que foi muito boa, pelo seguinte, a última pessoa que eu atendi lá, foi no último dia que eu estava em atendimento, era uma das responsáveis pela assistente social, ela é assistente social lá. E ela disse assim, é tão maravilhoso que eu queria vocês aqui todos os dias. Aí eu mexi com ela. Bom, tu tá com a faca e o queijo na mão, deixa a gente aqui todos os dias, que eu também... Porque, assim, muitas vezes tem gente que não gosta de trabalhar em ambiente hospitalar. Tem gente que faz curso de enfermagem, faz curso... Até quantas pessoas mudam a sua carreira no metade de uma faculdade, porque não é aquilo, né? E eu me sinto muito bem lá dentro do hospital. Acho que é porque eu já trabalhei em hospitais, trabalhei na Santa Casa, trabalhei no Moinhos. Então, para mim, o ambiente hospitalar é tranquilo. Então, eu mexi com ela. Bom, eu tô aqui de corpo e alma todos os dias se o hospital abrir espaço. Então, a aceitação, eu acredito que foi muito boa mesmo, tá? Na PUC também me parece que tem, pelo que eu li, tem também o trabalho do reiki dentro da PUC. Tá? E no Divina Providência também. Não sei se tem outros, são esses 3 hospitais que tem. Até a pessoa responsável lá disse, Josi, eu pedi permissão, perguntei se eu podia falar aqui na palestra. O Luiz, ele disse, sim, deve falar, tu deve falar no que está fazendo. E também pode dizer que lá na Restinga, o pessoal está gostando tanto do nosso trabalho que vai abrir para a população num posto que nem o Divina Providência. Para o pessoal que não é internado no hospital, né, não está em internação, o pessoal receber a terapia reiki num posto ambulatorial. Tá? Então, essa é a novidade que pode estar surgindo por aí a qualquer momento, também na Restinga. Tá? Obrigada. Gratidão. E eu queria, não sei se mais alguém quer perguntar. Sim. São. Se tu puder, já que nós estamos falando da terapia reiki, eu vou falar do que eu... Como é que é teu nome? Vou falar do que eu trabalho, do que eu entendo. Puder receber uma terapia reiki, te aliviar. Aqui no CEAL, se vocês entrarem em contato, teve a menina que passou agora há pouco, a colega, passou toda a agenda. Também durante agora o trabalho de apometria, são selecionadas pessoas para receber a terapia reiki. Né? Então, vai te auxiliar bastante, porque uma das principais assim, doenças físicas que o reiki atua é a ansiedade. Né? Mas a meditação, se tu puder fazer em casa a meditação, uma coisa assim bem prática para ti, também fazer a meditação. Mas a terapia reiki seria maravilhosa. Aí quantas tu vai precisar, só depois a gente verificaria. Mas aqui no CEAL tem o grupo de terapeutas reikis que vão estar podendo, só tem que saber certinho como é que tu faz para receber. Tá? Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês, porque hoje está frio, está calor, está chuva. Quando eu estava vindo para cá, eu mentalizei, pedi que não chovesse, porque vocês todos pudessem estar aqui, porque eu sei que a chuva atrapalha, né, o nosso desenvolvimento, o nosso deslocamento. Quero agradecer ao Rui, que é um colega da casa, que me ajudou com a palestra, me deu toda a força. Agradecer também o Itamar, o Jorge, são nomes que o Jorge, eu vim numa palestra dele, e daí depois dali eu já conversei com ele, com o Rui, com o Itamar, para poder estar aqui hoje, porque eu me senti chamada para passar um pouco da terapia reiki para vocês. E agradecer meu mestre, né, o Simon Celal, que muitas vezes também está aqui, está dando palestra, que foi quem me passou toda essa parte, esse conteúdo básico, e através dele eu comecei a trabalhar com a terapia em salas e no hospital, enfim. A minha filha, meu marido, que me ajudou também, esses coraçõezinhos, foi tudo dica delas, como eu digo, a gente não está aqui sozinha, a gente precisa, eu não sei lidar com a informática, eu acho que muitos viram que no início aqui já estava rolando a palestra, porque realmente a informática não é meu forte. Eu mexo no Instagram, Facebook, mas fazer montagens e coisas não é meu forte, por isso a gente precisa do profissional da informática, né? Por isso a gente precisa do pessoal da limpeza, a gente precisa de cada um, precisa um do outro, ninguém está aqui sozinho. Então, gratidão à minha filha, que também me ajudou a montar, tem 10 anos, ficando super, assim, feliz quando soube. Chegou outro dia, ela parou na frente de uma santinha e disse que fez um pedido. O que tu fez, filha? Foi para tudo sair bem na palestra, mãe. Então, só gratidão a essa filha querida que eu tenho e o espaço do CEAL aqui, que dá essa oportunidade para a gente poder passar um pouco do nosso trabalho, do nosso amor e as dicas aqui
consegui passar para vocês aqui. Uma boa noite a todos, espero que todos consigam retornar bem aos seus lares. Obrigada.